Boa noite, meu amor. Tudo Oh, bom? ótimo! Nossa, que prazer enorme, que honra estar aqui com você. Sussu, tô tão assim feliz, amiga, porque, né, desde que o projeto começou, antes de eu chegar aqui também, eu tava pensando, nossa, foi uma das primeiras pessoas que eu colaborei também, né? E a forma que a gente se conheceu, antes da gente começar, de passar para você se apresentar. Eu começo falando, né, que todo mundo que está aparecendo aqui nesse projeto, né, no De Volta a Mim, foram encontros que se encontraram. E com a gente não ia ter sido diferente, né, amiga? Uma amiga da gente em comum, gente, uma loucura. Acho que foi ano retrasado, ela falava o tempo todo, uma amiga que não é brasileira, e ela falava: tem uma amiga minha, vocês precisam se conhecer, vocês precisam se conhecer. Eu acho que demorou uns meses, né? Gente, a gente se conheceu, dito e feito, e pronto, né? E no final das contas também cancerianas. Aí deu certo, deu certinho. Obrigada, meu amor. Uma honra ter você aqui. Eu que agradeço imensamente pelo convite. E sim, a gente precisava se encontrar nessa vida. Quem sabe em outras também. Quem sabe outras também, ô Sussu, minha linda. Como é de costume, né? Antes da gente começar, eu tenho várias perguntas para você. Para você se apresentar, meu amor. Por favor. Bom, meu nome é Sueli Abreu. Eu sou consultora estrategista de imagem, sou historiadora por formação, fundadora da marca de moda Santa Sul. E inclusive a Luísa está honrando a marca hoje, ela está usando a Os anos santos. Sul. É, e eu vim de batom vermelho para honrar você também. Olha. É, você ama. E assim, eu tenho um grande propósito, um grande objetivo, que é fortalecer as mulheres cada vez mais, empoderá-las, conscientizá-las do poder que elas têm nas mãos, através da imagem, através de se conhecer também, que é um trabalho que você faz lindamente. E isso, quanto mais mulheres conscientes do poder que elas têm nas mãos, do poder que é a imagem, de abrir portas, né? Até também para a autoestima, para a carreira profissional, para o ciclo social, enfim. Então, quanto mais conscientizar mulheres para que usem a imagem a seu favor, essa é a minha grande missão. Então, quanto mais eu puder espalhar isso, esse conhecimento, puder compartilhar, melhor, né? Melhor, melhor. E vivendo a sua missão maravilhosa e Sussu. O que eu acho muito incrível, minha linda, também, né? Essa tua formação de historiadora, essa tua paixão também, né, de historiadora, de juntar, né, a história, né, com a moda e agora fazendo todo esse processo, né, de trazer o melhor das pessoas, né, como estrategista de imagem. E conta pra gente, assim, como é que foi essa jornada, Sussu, de repente, de história para moda? Conta aí, conta, que queremos saber. Eu já sei, né, mas o pessoal quer saber. Na verdade, a moda já faz parte da minha vida desde sempre. Desde eu, além de ter a minha avó era costureira, a minha mãe costureira, a minha irmã, uma outra irmã também consegue costurar, mas não tem como profissão. Eu sempre gostei da moda, eu sempre tive ideias para que a minha irmã fizesse roupas para mim, mas eu nunca pensei na moda como uma profissão. E eu sempre amei ensinar. Eu, quando criança, eu brincava de ser professora com as minhas bonecas. Então, eu
Graças a Deus, eu tive a experiência de ser professora e eu trago isso hoje também, né? Essa experiência de ter sido professora, eu carrego isso comigo, porque o que eu faço também é compartilhar o meu conhecimento. Então, essa é a função de uma professora também, né? Compartilhar o conhecimento dela. Então, quando a moda veio diretamente como profissão, foi assim, não foi planejado, não foi planejado, mas eu comecei a trabalhar numa loja, num shopping, quando eu me mudei para São Carlos, São Paulo, para fazer o mestrado em sociologia. E eu precisava trabalhar, né? Então eu fui trabalhar numa loja e foi lá que eu vi que a moda podia sim fazer parte da minha vida, fazer parte da minha carreira profissional, enfim. Então, foi assim que a moda entrou como profissão, mas assim, a moda sempre esteve muito presente desde que eu era pequena. Essas sincronicidades, né, minha linda? Você tá lá e de repente surge. E além da moda, per se, Su, quando é que tu notou, assim, que você percebeu que era muito além da roupa? Que era muito além da roupa, que também poderia ser uma ferramenta, assim, de reconexão. Isso foi bem quando a Santa Su surgiu. Quando eu lancei a Santa Su, quando eu comecei a trabalhar, porque assim, até então eu trabalhando na loja, é, eu tinha contato com as clientes ali e pronto. Só que aí, quando eu decidi criar a Santa Su, então eu tinha um contato muito mais próximo com as minhas clientes, porque eu levava as roupas até elas. E aí eu já fazia um trabalho de personal shopper que eu nem sabia, Nem né? sabia, né? Nossa! Então, quando eu ia levar essas roupas para elas, que elas ficavam provando e eu ficava ajudando a escolher as peças, eu sempre fui muito sincera, eu sempre fui muito transparente. Eu nunca, a minha intenção não era só vender, eu queria realmente que elas sentissem paixão pelo processo. Então, o processo da venda era realmente uma experiência muito bacana porque elas se abriam comigo, elas relatavam as inseguranças, os pontos em questões no corpo, né? O que mais elas gostavam. Então, o que, que eu fazia? Eu ajudava elas a selecionarem as minhas peças. Muitas vezes eu juntava com as peças que elas já tinham e aí eu tentava sempre mostrar para elas que como valorizar cada vez mais o que elas gostavam nelas, né? E como acolher o que elas não gostavam. Então, foi aí que eu fui percebendo, mas assim, não ainda com uma visão tão forte como a que eu tenho hoje, tá? Mas foi aí que eu fui percebendo o poder que as boas combinações, sabe? Uma estratégia, um olhar mais afinado, a diferença que fazia. E provavelmente também, né, Sussu, todo o feedback, né, assim, de como elas se sentiam depois, né, dessa tua guiança, pegar na mão, né, e ressaltar ou esconder. Não, isso é muito interessante. E o que eu ia te perguntar também, né, quando a gente fala, né, eu amo seus vídeos, gente, os conteúdos da Su, sabe? Assim, você divide muita coisa lá, né, na colaboração que a gente fez antes, né, de como a gente falando um pouco também de como usar essa marca, né, também na carreira, para conseguir o que você quer. E assim, como é que você vê o que o De Volta a Mim é aquela coisa meio, né, de olhar para dentro, de se reconectar? Como é que você vê que quando a gente fala também, né, que é um pouco da expressão da nossa alma, assim, sabe, o jeito que a gente se veste ou o momento da vida, sei lá, que de repente que a gente está passando? Como é que você vê isso? Assim, deixa eu melhorar essa pergunta. Como é que você vê, assim, até mesmo em fases da vida de cada pessoa, né? Provavelmente você vê uma cliente sua, tá num período assim, ou vai para outro período, e como é um reflexo daquele momento dela. Fala um pouquinho, assim, que você vê. A, a primeira, essa sua pergunta, ela é muito profunda, né? Porque assim,
A roupa, eu acho que falta um pouco dessa consciência, porque a imagem, ela vai muito além da roupa, né? Então, quando você fala da expressão da alma, quando você mostra na sua imagem a sua essência, a sua personalidade, os seus valores, os seus gostos, os seus desejos. Quando você externaliza isso, para mim, isso é uma expressão com alma, é um estilo com alma. Porque não é só a roupa. Esse é um trabalho, essa é uma tecla que eu bato muito, assim, é um dos pontos assim mais importantes nas minhas consultorias. Porque primeiro eu conheço as minhas clientes. Primeiro a gente passa por um processo que muitas vezes elas nem se conhecem direito, sabe? Elas nunca pararam para se entenderem. Então, esse processo, ele é muito lindo, porque quando você cria uma imagem alinhada com essa essência, fica uma imagem com alma, fica uma expressão muito poderosa, muito forte e que você consegue sustentar. Porque se não tiver a tua essência ali, você não sustenta. Pode ser o look. Eu até comentei outro dia, esses dias eu postei um vídeo falando do poder que é quando você se coloca, né? Espera, o que que eu tô querendo? O que que eu tô sentindo? O que que eu quero? Como eu quero que as pessoas me vejam? O que que eu quero mostrar para as pessoas? Então, quando você tem essa consciência, a sua imagem mostra isso. A sua imagem, ela revela verdadeiramente quem você é. Não é só sobre ser percebida, é sobre ser enxergada por quem você é. Essa é a minha forma de ver um estilo com uma expressão de alma, né? Tem um vídeo teu que eu amo, que você fez. Você estava com várias pessoas no vídeo perguntando a cada uma delas o que que te levou a usar isso hoje, né? Que é bem isso, né, Su? Por que você escolheu essa roupa, né? O que que te levou a escolher? Mas assim, eu acho que também a linha tênue, né? Aqui eu acho que também tem uma linha tênue para a gente também não ir com a manada, né? Para você, né? Como você falou, você só não vai com a manada, mas você traz o seu estilo, porque tem muita gente não está na moda, vou usar isso. Ou muitas vezes, como você falou também, a pessoa nem se percebe, né? Tá usando uma coisa que vai ver que não tem nada a ver com ela, por falta de se olhar, de ter esse olhar carinhoso, esse olhar para dentro, né? Eu acredito muito que o ser humano, ele. E sim, qualquer pessoa pode falar assim, eu não tô nem aí. Mas eu vejo que o ser humano tem necessidade de pertencer a algo. A gente quer pertencer a um ciclo, ter um ciclo de amigos agradáveis. A gente quer poder participar de um evento. Ah, aquele evento eu gostaria de participar. E você quer pertencer a algo sempre. Então, quando você, por exemplo, você vai tá uma tendência. E aí você fala assim, eu vou usar isso porque tá na moda. Você está tentando se encaixar, você está tentando pertencer àquele momento. Tá querendo ser vista de alguma forma, não quer ficar de fora, sabe? Tem todas essas questões. Só que aí você se perde em algum momento. Você se perde de você mesma, né? Então, eu olho sempre as tendências, por exemplo, o gorro chique, que tava, nossa, super em alta. E aí eu ficava olhando nas redes sociais, por exemplo, no Brasil, uma epidemia, né? Para todo lado, assim. E as pessoas, elas claramente, a gente via muita gente se vestindo com o estilo, de uma forma totalmente cheia de ruídos, né? Totalmente desestruturada e não segurava o look. Por quê? Porque não tem a essência. Eu, por exemplo, não tenho uma essência
com essa pegada do bolo chique. Então, não foi uma tendência que eu fui. Eu posso pegar alguns elementos aleatórios e trazer para o meu estilo. Mas quando você vai, sabe, se jogando em tudo que é tendência só para pertencer a algo, você se Você perde. se perde, basicamente, né, Sussu? Su, isso é tão engraçado, porque me leva à minha próxima pergunta, mas também um comentário. Eu acho que foi no Brasil, sei lá, uns 2, 3 anos atrás, gente. Porque assim, em Londres, a gente não percebe também como em Londres tudo é permitido, né? Tudo é permitido, tem gente de tudo que é jeito, ninguém tá nem aí. Mas eu lembro, acho que dos anos atrás, no Brasil, tava todo mundo de crop, né? Todo mundo, você saía na rua, periquito, papagaio e cachorro, tá todo mundo igual. E é uma coisa assim, que essa quando você está inserida, né? Você olha, acho que como a gente está aqui, a gente vê um pouco de tudo, né? A gente volta, tá todo mundo igual, tá todo mundo com a mesma bolsa, tá todo mundo até com a mesma cor de highlight, né? O pessoal tá todo com a mesma cor de highlight. E eu ia te perguntar, teve algum momento que você se vestiu de uma forma que não tinha nada a ver com você? Sinceramente, não teve uma situação direta, específica, na minha vida, não teve nenhum momento específico em que eu tenha me vestido fora de quem eu era naquele momento. Momento. Eu olho as minhas fotos de antes e hoje eu vejo o quanto eu evoluí, né? O quanto a minha imagem está lapidada, mais, né? Coincide com o que eu realmente acredito hoje, como eu penso, onde eu quero estar, quais os meus desejos. Porém, lá atrás, era a visão que eu tinha naquele momento. Então, eu nunca me senti fora, nossa, vestindo algo, mas eu não estou me vendo. Eu sempre tive muita confiança no meu vestir. Eu nunca tive questão em relação a isso. Então, para aquele momento, eu sempre achava que eu estava bem vestida, sabe? Que eu estava ótima. Então, isso eu não, sinceramente, eu não enfrentei. Porém, com todo o aprofundamento, com todo o meu contato com as minhas clientes, com todos os meus estudos, eu vejo o quanto pesa se vestir de algo que não condiz com quem você é. Isso realmente pesa. É como se a imagem, é como se o look virasse um fardo, sabe? E é tão divertido, você pode se divertir tanto, né? Com o autoconhecimento, quem você é, né? Que fase da sua vida você tá. Não, eu lembro, gente, eu tenho umas situações, assim, eu tava tentando lembrar também essa mesma pergunta, lembrar de momentos pra mim. Não, tem umas queimas de arquivo no Mas tem umas queimas você, de mas arquivo. você fez de forma consciente. É esse o meu ponto. Eu olho fotos e eu falo assim, nossa, eu me vesti tão mal nesse momento. Eu tenho uma foto que ela é tão. Tem tanta informação, sabe? E eu lembro como hoje do evento. E aí eu falo, e eu tava me sentindo tão maravilhosa. Adoro. Hoje eu olho a foto e eu falo assim, nossa, mas tinha tanta informação, né? Só que eu estava muito confiante ali. Então, é isso que eu falo, assim, não é você olhar com o olhar que você tem hoje, mas é você olhar, por exemplo, o momento que você falou que você olha e você fala assim, nossa senhora, mas naquela época você se sentia fora de você mesma? De jeito nenhum, mas é engraçado assim, porque muitas vezes quando eu olho assim, principalmente pra trás, eram cenários que eu tava usando a mesma coisa que todo mundo tava usando, sabe? Usando a mesma coisa que todo mundo tava usando. E que não tinha nada a ver, sei lá. Enfim, mas nada como o autoconhecimento. E como É, você falou, a gente usava o que sabia, né? Com o que sabia no momento, né? Era o que a gente sabia. E também, assim, mais uma coisa, assim, na minha jornada também que eu vejo, né? Como a gente vai se adaptando também no ambiente que a gente tá, né? Eu fiquei muito tempo no mundo corporativo, né? Então, assim, é meio que uma mudança.
nunca tava de batom vermelho, né? Você não tá no ambiente, sei lá, né? Você, né, não tava no batom, de batom vermelho, no ambiente, né? Esse tipo de coisa. Várias coisinhas, assim, meio que você acaba, e eu notei, eu acabei completamente me apagando, né? Assim, vendo umas situações, mas é engraçado, mas eu acho fascinante, porque, como você falou, né? Com conhecimento, com autoconhecimento do que você gosta, do que você não gosta e do que você quer passar também, né? De uma forma ou de outra, né? E assim também, ter um bom senso. Não é porque, por exemplo, eu gosto de mini saia, por exemplo. Não é porque eu gosto de mini saia que eu vou para um ambiente corporativo de mini saia. Entende? Eu posso ter a minha essência, eu posso ter a minha alma presente na minha imagem, mas alinhado com o que eu falei lá atrás, onde eu quero estar, onde eu desejo estar. Então, assim, é você se preparar para aquela posição, aquela mulher. Olha, eu quero ser aquela mulher, eu quero estar naquela posição. O que aquela mulher faz? Como que aquela mulher estaria vestida? Ok, ela estaria vestida assim. Como que eu acrescento a minha essência para que aquela imagem coincida comigo, para que a minha imagem seja única, seja autêntica. Então, é um balanço, sabe? Não, mas é, não, verdade, não concordo demais, Sussu. E que eu ia falar, minha linda, uma coisa assim que eu. Minha próxima pergunta, que eu acho que é uma das maiores delícias, né? É meio que uma ritualização a gente se arrumar, né? É assim, como se vestir fosse um ritual. Qual é a tua visão sobre isso, assim, né? O teu processo de manhã quando você acorda, ou você já sabe o que você vai, ou é um ritual que você sente como é que você está no dia, ou de acordo com teus compromissos. O que que é isso na prática, esse ritual, assim, sabe, pra gente se vestir? Eu costumo falar que o vestir é um ritual de presença. Por mais que eu geralmente, eu já sei o que eu vou vestir amanhã. Eu gosto de. Eu sempre planejo os meus looks. Eu não sou do tipo que acorda, pega qualquer coisa e sai. Eu realmente tenho um ritual, né? Então eu planejo o meu look, eu preparo o meu look na, durante o dia ou durante a noite. Então amanhã eu já sei o que eu vou vestir. Porém, se às vezes a gente acorda diferente, né? Hoje eu estou de um jeito. E amanhã eu posso acordar totalmente diferente. Então, eu me escuto. Porque às vezes a tua emoção, ou o teu sentimento, ou a tua energia não tá alinhada com o look que você pensou. Então, é o se escutar. É muito do como eu estou hoje. O que que eu quero hoje? Do que eu preciso? Sabe? Então, se você não tá se sentindo confortável ou não tá encaixando no look que você pensou, isso é o que eu faço, tá? Então eu me escuto, eu me olho muito, converso comigo mesma, me olhando no Adoro. espelho, Adoro. e aí eu falo, tá tudo bem, Sueli. Vai, troca isso por aquilo. Ou muitas vezes eu ainda até coloco o look, sabe? E aí eu falo, não, não é isso. E tem isso é uma dica de ouro, tá, gente? Muitas vezes a gente coloca o look e não se sente bem, porque na sua cabeça estava de um jeito, quando você vestiu, né, tá de outro jeito, por causa de todos esses pontos que eu já coloquei. Você não precisa ir lá e trocar todo o look. Às vezes você troca um brinco, às vezes você troca um cinto, às vezes você muda o cabelo, o calçado, e isso já traz esse aconchego que você precisa pro dia. É esse meu ritual. Isso, tu falou isso, mas essa parte dos acessórios é mesmo. Eu acho que todo mundo tem na sua caixinha, né? Certos acessórios que você usa para certas sensações, assim, certos sentimentos também, né? Isso é bem, bem interessante. Não amei, 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 amei. E agora, maravilhosa, eu vou falar com você. Eu quero perguntar.
para você sobre transições, né? Principalmente na minha área, né, de carreira, as pessoas, assim, quando estão mudando de, sei lá, indústria, meio que se readaptando, ou no caso da audiência daqui, né, muita gente que chega do Brasil, a gente no Brasil, a gente se veste de uma forma completamente diferente do que a gente se veste aqui, né? Os tecidos são diferentes, enfim, a praticalidade é diferente. Como é que você usa, né, essas transições? Você já comentou aí na presença. Como é que a pessoa, você diria, uma cliente sua nessa transição, como é que você estruturaria essa transição para ela, seja de carreira, seja de localidade? Como é que você iria sobre isso? Qual seria a tua estratégia para essa cliente? Esse liga um pouco com o anterior que eu falei, o se escutar, né? Então, esse é a base de tudo. A base de tudo. Porque, por exemplo, quando eu estava no Brasil, eu sempre gostei de vestidos, de mini saias e tal. Quando eu me mudei para Londres, frio, né? Mas eu não queria abrir mão de usar meus vestidos, as minhas mini saias. Então, o que que eu fiz? Primeira coisa que eu fiz foi comprar um casacão comprido até o pé. Porque aí, aqui em Londres, a gente tem essa vantagem de o frio você passa na rua, né? Enquanto você está caminhando. Mas qualquer lugar que você vai, a temperatura é uma delícia, né? Porque tudo está preparado para o frio. Então, tem os aquecedores e tal. Então, é o se escutar. Por exemplo, eu não quis abrir mão do que eu gosto. Eu sabia que eu podia continuar usando. Eu encontrei uma forma de continuar usando. Então, eu adotei meias, meia calça, né? Botas, sapatos fechados e o casaco longo, porque me protegia enquanto eu andasse na rua. Então, é o se escutar, se respeitar, porque senão você se perde, literalmente. E em relação à transição de carreira, é, é muito do que eu falei anteriormente. Ok, eu gosto de mini saia, mas a posição que eu quero ocupar ou o lugar que eu quero estar, a mini saia não vai me cair bem. Então, eu posso deixar a mini saia para os eventos com os meus amigos, certo? Então, Certo, certo, corretíssimo. ter essa consciência não quer dizer que você vai se transformar para se encaixar naquela mulher que você quer ser. Não, é uma transição. Se você se respeitar, é uma transição. Você precisa ter carinho com você mesma, você precisa respeitar o seu tempo, o seu limite, sabe? E principalmente os seus desejos. Mas com bom senso sempre e sem perder o foco, claro. Eu ia falar também, Sussu, além do casaco longo, uma coisa que a gente fica especialista aqui são nas leias, né? Nas camadas, né? Saindo de casa, já tá, tira a camada, bota, e principalmente no inverno, como você falou, a gente morre de calor na rua, né? Mas entra em algum lugar, tá morrendo de calor, já começa a remover as camadas, né? É vestir camadas. Não, é perfeito. E também eu acho que é uma coisa que eu acho que também é interessante aqui, né? Geralmente, como a gente também acho que acontece também, né, no sul do Brasil. O guarda-roupa de verão, né, o guarda-roupa de inverno, né, acontece, claro, tem coisa que a gente pode usar várias estações, mas a gente já começa a ver a mudança, né, dos tecidos, aí vai chegando o outono, vai aquela coisa mais cozy, né, mas é muito gostoso, né, passar por as estações, as transições, né? Essa é uma coisa que a gente tem muito claro aqui, né? Assim, a gente literalmente vive as 4 estações do ano. E é tanto que inverno, eu acho que todo mundo remove tudo, né? Porque sabe que não vai precisar. Não, nessa época, a época do verão, a gente não precisa de nada de inverno. Máximo um blazer mais encorpadinho, né? Mas casaco, imagina. Então, tem essa facilidade, né? Da gente abre espaço, né? Para o que vai usar. Diferente do Brasil, né? Diferente do Brasil. A gente não tem todas muito
separadinho. E muitas das peças a gente consegue usar o ano inteiro, praticamente. Na Paraíba, por exemplo, você usa as peças o ano inteiro, né? Recife também, meu bem. Recife é a mesma coisa. E é bacana também porque, além da transição das peças, aqui também eu acho que com guarda-roupa também de inverno, eu vejo, a gente tende a comprar. Tem algumas peças que são staples, né? Que a gente tende a ter a mesma peça, se acaba você compra outra, assim, né? Tem umas peças que são mais coringas que a gente vive comprando, né? A mesma coisa sempre, né? Após estação. E agora eu vou trazer um tópico que é uma das nossas paixões. Como é que eu falo que a gente divide, né? Que é a marca pessoal, né, Su? Que é um papo, eu acho que é um tópico que a gente fala cada vez mais. E eu acho que principalmente hoje, né, com inteligência artificial, do lado do mercado do trabalho, né? Todo mundo ficando tudo muito igual, enfim. Então a marca pessoal é como as pessoas meio que se diferenciam, né, em relação à carreira. E claro também que vai refletir no como elas se vestem também, né? Para elas serem notadas. Como é que você vê a marca pessoal da perspectiva de manter a autenticidade também, né, nesse processo? Como você falou, é um tema que eu amo muito e que é muito poderoso, né? Uma marca pessoal bem construída é muito poderosa. E para uma marca pessoal ser forte, ela precisa ter tua essência. Essa é a chave. Porque ela precisa refletir quem você é. Quando eu falei lá atrás de um estilo com expressão de alma, né? Como você mencionou, expressão como alma, com alma, alguma coisa assim, não foi que você mencionou? Isso. É essa essência, você levar em consideração quando você está construindo a tua marca pessoal, você levar em consideração a tua essência, as tuas necessidades, os teus objetivos, os teus valores, as tuas paixões. Então você faz um combo, né? E aí você acredite, você constrói uma marca pessoal forte e autêntica se você levar isso em consideração. E a mesma coisa também, Sussu, eu acho que na parte de carreiras, né? Da minha perspectiva assim de carreira, muitas vezes as pessoas, a gente fala, minha marca pessoal, tanto da forma que você se veste também, né? É o que as pessoas falam de você quando você não tá na sala, né? E muitas vezes as pessoas acabam perdendo de se fazerem notar por falta da autenticidade, de colocar autenticidade, né? É uma coisa que eu vejo muito assim no LinkedIn ou na hora de fazer o networking, né? De você meio que virar um robô. Aí você meio que coloca uma máscara, mas é tão pesado, né? Você ficar sustentando máscaras também, né? Tão bom a gente ser quem a gente é no trabalho, né? Em casa, com os amigos, senão pode ser bem, bem draining, né? Assim, nesse sentido, né? E também eu acho que pode ser bem draining, daí me leva a outra pergunta, que a gente sempre tem aquela polêmica, né? Se vestir para agradar os outros, né? Principalmente tem essa perspectiva da mulher, né? Que a mulher acaba se sujeitando a várias coisas para agradar os outros, né? Tem uma linha fina, muito, muito tênue. E como é que você vê, assim, para essa, claro, além da essência, para a pessoa não ficar nessa pressão, né, de ela se olhar para dentro numa sociedade que faz a gente querer se odiar, né, o tempo todo, né, achar defeito, achar isso, achar aquilo, né? Lembra daquele ponto que a gente falou do você se perde? Quando você se veste para agradar os outros, eu falei que você se perde quando você fica seguindo muitas tendências, né? Então, entra um pouco aqui também. Quando você se veste para agradar os outros, você você se abandona, na verdade. Porque você não está levando em consideração a pessoa mais importante do mundo que é você, né? Então, assim, se você, por exemplo, às vezes o meu marido fala assim, vamos ao pub, mas que tal hoje você colocar só uma calça jeans e uma t-shirt? E aí eu falo assim, mas não sou eu, sabe?
sem maquiagem, sem nada. E aí eu falo, mas não sou eu. Sabe? Você me quer lá inteira ou você quer uma pessoa que, que não vai se sentir autêntica, que não vai se sentir autoconfiante o suficiente, porque não sou eu não saio de qualquer jeito. Eu não saio de qualquer jeito. E aí ele fala, eu entendo. Então, assim, isso ele falava algumas vezes antes, porque ele falava, a gente não vai ter tempo, coloca só uma calça jeans e uma t-shirt. E não. Então, muitas vezes eu falava assim, você pode ir, eu chego lá em meia hora, sabe? Porque eu não saio de qualquer jeito. Primeiro, porque eu não me visto para agradar os outros. Porque se eu fosse me vestir para agradar os outros, então eu colocaria a calça jeans e a t-shirt, como ele sugeriu, e eu iria com ele, pronto, para agradá-lo. Mas e a mim? Onde fica? Eu estaria me abandonando, né? Então, assim, eu me respeito muito, para me vestir para agradar os outros. Então, eu acho que falta essa consciência, você se respeitar, se amar, se gostar, sabe? E falar assim: eu quero me olhar no espelho e me ver. Então, eu acho que quando você. Quando cai essa ficha, sabe? Quando você é autêntica, quando você expressa quem você é, as pessoas realmente te veem de uma forma diferente. Elas não te veem como todo mundo, sabe? Você não é todo mundo. Você não tá como todo mundo, porque você tem o seu diferencial. Tá ali o teu diferencial. E as pessoas, elas ficam com medo, né? Delas se mostrarem verdadeiramente e serem rejeitadas. Mas é o contrário. Do momento que você se assume, se respeita e se permite ser notada por quem realmente você é, aí sim você, sabe? É o Você. superpoder, né, Sussu? É o superpoder que você acaba, né? Você acaba meio que esquecendo. E como você falou, mas eu achei muito bacana esse ponto, realmente, daí, voltando para o começo, né? Para o pertencimento. No final das contas, né, todo mundo tentar se encaixar demais, você perde o que você tem de mais valioso, que é você, né? Quando você vai vibrar na maior frequência, na frequência mais alta, quando você vai alinhar até mesmo os teus objetivos, né? Quando você é você, não quando você está fazendo alguma coisa porque, né, você, enfim, está indo com o flow, né? Ou está seguindo a manada. Isso também é super interessante, tanto na tua área também como na minha. Como faz a diferença o autoconhecimento também, de novo, né, amiga? Voltando para se olhar, né, com muita compaixão, com muito acolhimento, né? Exatamente. Amiga, o autoconhecimento é a chave, assim, para você se liberta. Porque se você falou antes do fato de ser pesado, se você se veste para agradar os outros, você não aproveita o processo, você não vive o processo. Quando que você vai viver? Porque o tempo passa, né? Boa. Então tudo, o autoconhecimento é a chave assim para tudo, né? Porque quando você se não quer dizer que é fácil, né, amiga? Porque o autoconhecimento é um processo doloroso, né? Muitas vezes, porque a gente percebe coisas que a gente quer melhorar, que a gente quer mudar. E aí, quando a gente está nesse processo de mudança, às vezes machuca, porque você tem que deixar pessoas para trás, que elas não fazem mais parte, né, de onde você quer estar ou do caminho que você está. Então, é um processo doloroso, mas que vale a pena, porque é libertador. Ai, Sussu, você falou e disse completamente. É difícil, é doloroso. Tem que deixar, não só pessoas, tem que deixar trapinhos para trás também, né, amiga? Tem que deixar os trapinhos, tem que deixar algumas coisas. E é até engraçado a gente falar isso, Su. Porque, assim, né, falando, porque algumas pessoas, né, acaba ficando pesado essa coisa de não deixar ir, até mesmo com guarda-roupa. Eu tenho um sentimento, toda vez que eu faço um faxinão, me desapego, né, que algumas pessoas gostam de ficar guardando, né? Mas como é leve parte do autoconhecimento, meio deixar para trás o que já não faz mais sentido, né? Como isso também
faz sentido no nosso guarda-roupa, né, amiga? Tô pensando agora, veio esse insight assim, né? Com certeza. Eu tenho uma estratégia que eu uso para as minhas clientes. Claro, se uma peça tem um, um certo sentimento, sabe? A palavra fugiu. Por exemplo, é importante para você porque alguém te deu de presente, ou é alguém que você ama muito, sabe? Faz você se sentir perto. Eu, por exemplo, tenho um brinco vermelho que minha mãe me deu e eu uso sempre que eu me sinto vulnerável, eu sinto como se eu estivesse sendo protegida. Então, tem coisas que a gente tem que são preciosas, né? Porém, a gente precisa ter muita clareza do que realmente é sentimental, é importante para mim. Tem um peso sentimental, não sei se a palavra é peso, né? Tem um significado. Apego, tal. Apego não, né? Porque Apego, a apego. diferença se é realmente porque a peça é especial ou é um apego que você está tendo. Dá certo também. Porque assim, ó, aí o exercício que eu aplico você deixa a peça na sua frente, tipo de um jeito que você mais acessa, sabe, do teu guarda-roupa, por uma semana. Se em uma semana você não usar aquela peça, ela realmente não é importante para você. Sabe? E aí você consegue olhar para a peça. Não é brincadeira isso, tá? Você realmente. Se todo dia você olha para aquela peça e você fala assim: ah, mas hoje não encaixa. Aí no dia seguinte. Mas hoje não, hoje não. Aí no dia seguinte, você olha, depois dos 7 dias, do exercício dos 7 dias, você olha para a peça diferente. Ela já não tem mais aquela, sabe, não é mais aquela preciosidade que você pensou que era. Se ela ainda é a preciosidade, aí sim não é um apego, sabe? Se você ainda olha a peça com carinho, com amor, sabe? Aí não é apego. Tudo bem, mantém. Mas outra coisa também, por exemplo, você fala assim, ó, essa peça é uma peça que vai me ser muito útil. Dá 4 semanas para a peça. Se você não usar a peça em 4 semanas, meu amor, ela não é útil para você. Passa para Tá frente. ocupando espaço, se vou fazer isso, viu? Geralmente, olha, vou dar um upgrade aí. Antigamente eu fazia, não, se em um ano eu não entrar, não usar, agora eu vou fazer isso 7 dias, vou ser bem radical. Porque faz todo sentido, né? E assim, pensar que é necessário fazer espaço para o novo entrar, né? Novo entrar, nova versão, novo ciclo. Não, gostei dos 7 dias, gostei. Amei os 7 dias. Ô, Sussu, e hoje em dia, minha linda, você trabalha então com os clientes do Brasil, né, outros lugares, né, aqui. Você tem assim clientes vindo que também chegaram, estão meio perdidos, o que que precisa, ou clientes que o que que eu preciso nessa estação, o que que eu preciso na outra? Você fornece esse tipo de serviço também para quem está nesse processo de adaptação? Porque pode ser meio confuso. Eu já vejo quando a galera vai viajar, né? Nunca veio. Ai, o que que eu levo? O que que eu uso? O que que eu vou precisar? Vou para onde? Faço o quê? Disso dá clientes diretos que acabaram de chegar aqui, que me contrataram para fazer uma adaptação, eu não tive essa experiência. Mas mulheres que estão vindo do Brasil para países aqui da Europa, não só para Londres, me contactando, Sueli, me ajuda a criar a mala de viagem, isso sim. E a maior parte das minhas clientes, dos meus clientes, são quando eles estão na transição de carreira, por exemplo, que acaba sendo um território novo também, né? Então, assim, não é um território novo como país, mas é um território novo, né, de trabalho, de experiências e tal. Então, assim, eu pego muita gente que está mudando de posição, de cargo, né? Ou está mudando de profissão também, ou subir um nível social e quer se vestir adequadamente. Então, é mais nessa. Né, esses, Essa pegada, né?
Isso, Essa exatamente. pegada. Ô, Sussu, agora deixa eu falar, perguntar de você. Para você, tem umas peças assim que, como a gente comentou antes, assim no teu guarda-roupa, não pode faltar. É uma peça que você vê recorrentemente, você tá comprando essa peça sempre? Tem Sim. esses itens assim? Conta aí, vai, tô curiosa. Eu tenho. Eu sou a louca dos blazers. Eu, assim, muita gente fala da terceira peça em si, mas eu não sou a louca da terceira peça, de qualquer terceira peça. Eu amo uma terceira peça, mas não qualquer terceira peça. Então, assim, blazer é assim, é uma extensão de mim, literalmente. Assim. Então, tem do meu guarda-roupa, tem dois itens que eu realmente não abro mão. E assim, é o que você encontra mais. Um item que você encontra bastante são os blazers, né? Como eu já falei. Dá uma levantada, né, Su? Você bota uma jaqueta, já muda tudo, né? Bota uma, né, uma jaqueta já é outra roupa, É, né? exatamente. A terceira peça traz autenticidade para o look, traz imponência, né? Traz estilo, traz a mensagem que você quiser, você, dependendo da terceira peça. E chapéu, eu amo chapéu. Ai, Su! Eu te conheço, tu tava de chapéu. Pois é, chapéu, cara, a sua cara. Nossa, Eu, verdade. o chapéu, eu tenho um chapéu preto que, assim, faz parte da minha marca, assim, da minha marca pessoal. Eu É tanto que uma vez o meu marido perguntou assim: se a casa pegasse fogo, o que que você tiraria de casa? Aí eu falei assim: coisa ou pessoa? Porque se salvaria ele, né? Mas ele falou: não, coisa. Eu falei: meu chapéu. Aí ele falou: pensei que você ia falar guitarra. Aí eu falei: por que eu ia pegar a sua guitarra? Então, assim, o chapéu realmente é. Porque blazer eu posso comprar depois, mas eu tenho um chapéu preto que eu amo. Assim, eu acho que foi o primeiro chapéu que eu encontrei, assim, que eu olhei e eu me vi nele. Eu já tive outros chapéus antes, mas assim, aquele eu me vi nele, assim. Então eu amo e tá comigo para todo canto, viu? Vai, Nossa, viaja. eu já vi várias vezes. Tem que ter uma próxima vez, eu quero tirar uma foto com o seu chapéu, viu? Quando a gente se encontrar, você tiver com o chapéu, eu vou colocar o chapéu, né, na cabeça, Su. Vou te Mas eu dar um susto. Agora me fala, eu sei que é você que está fazendo as perguntas, mas eu gostaria de fazer. Você tem, eu sei que eu vou falar como eu vejo, assim, a questão da sua marca pessoal, assim, o batom vermelho é uma marca sua e eu sempre falo, assim, que tem muito a ver com você. Se eu te vir sem batom vermelho, assim, eu vou falar, Tô tá, morta, amiga, tô morta, sabe? Eu me sinto sem roupa, né? Assim, mas é isso que eu ia perguntar, assim, tem uma peça no teu guarda-roupa, assim, tem algo que não pode faltar, assim, que você fala assim, eu não fico sem. minha linda, eu amo macacão. Eu adoro macacão. Eu adoro. Sabe uma coisa que eu tô amando muito hoje em dia, que eu não usava muito antes? Eu gosto muito de conjunto, sabe? Blusa, calça, da mesma uma coisa meio pijama. Eu gosto. Eu tô numa fase também assim, uma coisa que eu amo também, assimétricos. Amo, 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 amo. Assim, minhas peças favoritas do meu guarda-roupa. Ou é assimétrico, ou é um ombro. Eu tô me sentindo numa fase mais. Eu tô usando mais cores. Eu não usava muitas cores antes. Eu tô usando mais cores. Eu amo usar branco. E olha, eu estou com a blusa da Santa Sua camisa. Eu amo camisa branca. Era para eu ser filha de Carolina Herrera, porque eu amo. Sabe assim, sempre me chama a atenção camisa branca. Eu me sinto leve, eu acho que é energia, não sei, sabe? E batom vermelho, gata. Sempre. Óculos e óculos grande. Eu não sou também com óculos escuro. Volta e meia tem um novo tamanho, um novo shape. Eu, minha vida toda, sempre tendo a usar óculão. Nunca, sabe assim, de óculos escuros, eu sou bem fiel. Eu diria assim, sabe? Tá, né? O se respeitar, é como você se enxerga, né? Isso é maravilhoso. Exato. Mas assim, ai meu Deus, não, eu falaria isso.
Outra coisa também que eu acho que mudou muito para mim, principalmente quando eu estava no mundo corporativo, era só em cima das tamancas. Hoje em dia eu mal sei andar de sapato alto. Amiga, eu quase quebro, eu quase torço o pé, sabe? Coloco o sapato, como é que se usa, como é que anda isso, né? Ainda mais no Brasil, que a gente basicamente tá sempre, vai no shopping, tá de salto, né? Agora eu acho super engraçado. Chego no Brasil, quando a gente vai no inverno aqui, né? Amiga, eu virei gringa mesmo, eu vou de Havaiana no shopping, sabe? As pessoas não querem me atender, fico olhando, né, dos pés à cabeça, mas não, a gente quer estar com os pezinhos de fora. Eu diria isso, amigo, eu não consigo mais dar de salto, né? Claro, tem certas ocasiões ainda rola, mas eu acho que é uma transição grande, né? Isso é bacana, porque assim, você que entra naquele ponto do se ouvir, né? Porque assim, levar em consideração as nossas necessidades, né? Então, assim, por exemplo, aqui em Londres, a gente caminha bastante, né? A gente sai de um lugar, vai para o outro, pega um trem, vai para outro canto. Então, a gente caminha. Eu também. Eu tenho saltos aqui que, ó, Deve estar mofado, né, amiga? Já aconteceu comigo vários saltos, meu Deus do céu, sabe? quem não usa? E aí, eu aderi muito sabe, o meio, assim, um salto meio no meio do caminho? Trenzinho. Não tão, que também tem tipo uma plataforma, né, Sussu, também, que você usa que já fica mais confortável para bater perna, para andar para cima e para baixo, né? Mas é isso, assim, eu respeitar as necessidades. Imagina a gente com saltão aqui, caminhando 10 minutos, 15 minutos de um lugar pro... Nossa, não dá. Então, E, eu respeito as necessidades também, e né? outra coisa, amiga, eu tinha horror. Sabe aqueles casacos que tem gorro? Sabe aqueles casacos assim? Como é que ele é meio fofão? É uns casacos assim que são bem. Eu tinha horror, mas amiga, school run com criança, vai pregar na escola, já bota o gorro até o pé, né? Porque você está se carregando mil coisas. Não tem como você Pra segurar um guarda-chuva. Não tem condição de você segurar um guarda-chuva. Então, assim, eu acho que é uma coisa que eu diria, eu acho que desde que eu virei mãe, meus casacos têm gorro, né? Tudo bem quando eu tenho, né, enfim, coisa mais trabalho, mas quando eu tô na função, eu tô de gorro, porque não tem condições, mas era uma coisa que eu tinha pavor, amiga, não tinha antes casaco nenhum com gorro, hoje em dia, gorro. E Sussu, eu tenho uma pergunta, a gente tá quase chegando. Ai, amiga, eu quero ficar aqui para sempre, mas eu tenho mais umas coisinhas para te perguntar. Que você acha, assim, o que mais te fascina, né, nesse tempo que você tá aqui em Londres? O que te mais te fascina, assim, do estilo daqui? De como eles se vestem para você, né? Nesse tempo todo aqui, agora e você também está super inserida com moda, trabalhando com isso. O que, né, te deixa o coração quentinho? Olha, você falou um ponto aí atrás, um momento aí atrás, o fato de que aqui todo mundo usa tudo, né? Só que, e assim, eu registro muito as coisas, os looks que eu vejo nas ruas, nos trens, nas estações, né? Então, assim, por mais que aqui todo mundo usa de tudo, a gente não pode ser hipócrita e pensar assim, agir com hipocrisia e dizer assim, você se veste do jeito que você quiser. Porque quando a gente vai, por exemplo, no meio corporativo, quando você vai numa reunião de negócios, eu, por exemplo, na boutique, você não vai de qualquer jeito, sabe? Então, assim, é uma lei, é uma regra, é uma regra no mundo inteiro. Por mais que aqui em Londres tenha essa liberdade das pessoas se expressarem mais, delas pensarem assim, ninguém tá me olhando, não vou ser julgada, mas aí depende do que ela quer, né? Porque assim, se você vai numa entrevista de emprego, você com certeza já passou por isso. Então, assim, você vai olhar também a vestimenta da pessoa, você vai olhar os gestos da pessoa, você vai olhar a postura da pessoa, porque Com certeza. manda uma mensagem sobre a pessoa. Se uma menina vai fazer uma entrevista lá na loja com o cabelo todo sujo, bagunçado, sabe, as unhas
como que eu vou pensar que ela vai cuidar dos detalhes? Como que ela vai cuidar da a gentileza com as clientes ou o cuidado com as clientes, sabe? Então, assim, eu acho que por mais que tenha essa liberdade, que eu gosto, sabe? Essa questão da E liberdade. também acho que e também eu acho que, como você falou, é o tipo de ambiente que você está indo, né? É, Porque assim, você não é, vai tomar um chá, eu ia falar tomar um chá com a rainha, que Deus a tenha. Você não vai no Palácio de Buckingham, sei lá, quando tem, né, por exemplo, aquele Summer Garden Party, whatever. Você não vai lá, todo mundo tá lá com o seu fascinator, com não sei o quê. Você vai para uma corrida de cavalo, tá todo mundo lá com o seu fascinator vestido. Mas assim, eu acho que na área criativa, né, principalmente, eu acho que as pessoas que mais veem, mas assim, você vê também a mudança no mundo corporativo, né? Hoje em dia, para os homens, várias coisas assim são diferentes. Antigamente, você nunca viria um homem sei lá, que está no mercado financeiro usando. Tudo bem que eles usam muito o Gillette, né? Mas você nunca viria o jumper com zíper, né? Seria uma coisa mais botão, não sei o quê. Ou eu acho que também é uma coisa que aconteceu muito desse Covid também, que as coisas foram meio que, né? E também acho que essa coisa conforto. né? O conforto, né, amiga? Até essas as marcas hoje em dia que mais bomba, como é que a gente chama? Athleisure, né? Que você sai, as coisas mais fáceis, né? Você vai, né, para ginástica, principalmente no Brasil, né? As pessoas estão, vai para ginástica, volta, tá mais, né, confortável. É, Claro, mas tem umas convenções que estão sempre ali, vão ser ali. Você não vai para uma ópera que a gente vê em Londres, né? As pessoas passando, vários eventos, né? Gala, passando, né, né, black tie, coisa e tal. Mas assim, mas eu acho que como é uma cidade muito criativa, né? Nós temos o quê? As faculdades de moda, né? Provavelmente a Bam Bam Bam, né? A St. Martins. Então, assim, tem muito essa da criatividade, do eu acho que essa dualidade, né, do aristocrático, né, com o moderno, né, do antigo, né, do super tradicional, né, com o punk, com o moderno, assim, com o rebelde. Mas eu é, concordo total, amiga. Chegou na entrevista, tá toda desmantelada, ou, né, vai entrevistar, a pessoa chega, hello, né? exatamente. Então, assim, mas eu amo essa liberdade que tem aqui em Londres. Eu só quis deixar esse ponto que, assim, às vezes quando a gente fala aqui em Londres você se veste do jeito que você quer, as pessoas podem achar tipo, a imagem não tem importância. E tem muito. Em qualquer lugar do mundo, a imagem, a nossa imagem diz sobre a gente. Então, assim, por mais... Essa é uma das coisas, como você perguntou, que mais me enche o coração, assim, de quem deixa o coração quentinho aqui em Londres em relação à moda, essa liberdade que as pessoas têm de se expressarem, só que se expressarem de uma forma estratégica, que eu acho que essa é a sacada, sabe? Uma imagem estratégica. Isso, ai, quase a última, né? E assim, uma coisa que eu noto também, até a mulher, né? A mulher brasileira com a mulher inglesa, né? Uma coisa que eu noto, amiga, é quase impossível a gente ver vestido aqui que não seja a gola assim, né? Elas não mostram cleavage, né? É tão engraçado essas diferenças, né? O que que tu nota, amiga, assim? E claro, a mulher brasileira toda montada sempre, né? Assim, comparando, né? Você vai no shopping, tá todo mundo de salto, coisa e tal. O que que tu nota mais, assim, amiga, mais do lado feminino mesmo? Que você vê na boutique, nos seus clientes, enfim, ou na rua até. Olha, na rua, depende de onde eu esteja. Você com certeza vai concordar. Porque, assim, se você estiver em Oxford Street, você vê um perfil de pessoas caminhando ali na rua, né? Agora, se você for perto, vamos. Meio fé, talvez. Exato. Você vai para Mayfair, você olha as pessoas entrando nos restaurantes, por exemplo, é outro nível, outro estilo. Então, assim, depende, né? Depende de onde você está situado. Então, assim, não adianta. Eu nunca vou dizer que a gente vê sempre as pessoas parecendo de uma forma super confortável. Nem sempre, nem sempre. Porque muitas vezes, ou de um jeito que elas estão focando apenas no conforto, claramente elas estão porque vão caminhar, porque não sei o quê. Não, muitas mulheres, elas estão de tênis, e eu te falo na loja. Tem mulheres que estão usando um tênis
mas estão com roupas impecáveis, maquiagens impecáveis, o cabelo, as unhas, cada detalhe. Elas estão prontas para caminhar? Sim, colocaram um tênis. Porém, o resto, sabe, todo pensado, todo planejado. Inclusive o tênis pensado, porque elas pensam, oh, ok, vou caminhar, todo mundo ir fazer compras. E assim, elas carregam malas de viagem para colocar as compras, sabe, para não ficar carregando peso. Sacola, né? É, eu acho que tem essa mistura, assim, tem do jeito que a gente, dependendo do local que a gente vê pessoas se matando com um monte de sacolas, carregando sacolas, ou mochila nas costas, claramente super pesada, também tem pessoas que planejam de um jeito que foque no conforto delas, mas que mantém uma imagem, sabe, bem estratégica. Então, Londres é isso, né? A gente, porque no Brasil, a gente que eu sinto muito orgulho das mulheres brasileiras, porque eu acho que as nossas mulheres, elas realmente se cuidam mais, elas realmente elas cuidam dos detalhes, né? Elas prestam atenção nos detalhes. Claro que respeitando os limites. Eu não estou falando de poder aquisitivo, tá? Eu estou falando de você fazer. A minha mãe, eu cresci vendo a minha mãe cuidando dos detalhes. Assim, quando a minha mãe ia sair, ela estava com o cabelo super arrumado, lavado, unhas feitas, passava um pó, um batom, não saía de casa sem fazer as unhas, sem passar um batom, sem passar um pó, sem estar com o cabelo lavado, a roupa bem passada. Então, assim, a imagem é importante para mim, assim, que eu via na prática, sabe? E a minha mãe, a gente com condições financeiras bem pequenas, assim, a gente não usava roupas caras ou roupas de marcas, eram roupas simples de tudo, porém com cuidado, sabe? A minha mãe tinha esse cuidado. Então, assim, a imagem para mim é algo muito precioso. Claro, né, que a consciência hoje que eu tenho do poder da imagem é totalmente diferente de lá atrás, mas assim, eu acho que nós brasileiras assim temos um cuidado maior. Sim, mas assim, de vez em quando eu também acho que é excessivo, né? Assim, eu falo de excessivo na questão de procedimento, mas também isso é papo para outra live, né, amiga? Mas é, tá louca do Brasil sair de mil assim, tá feita. Você tá louca. Você não vai na esquina se sua unha não tiver organizada, né? Ai, amiga, o tempo voa. Oh, ai, minha linda, peraí, como é que a gente te acha? Ai, vamos tirar foto primeiro, vai, vamos. Pera, vamos. E maravilhosa, Sussu. Gente, eu não sei nem como agradecer, mas antes de ir, eu quero que você diga onde as pessoas te acham, tudo o que está acontecendo, o projeto, para a gente se despedir, amiga. Olha, gente, já me segue aí, os amigos da Luísa. Me sigam aí no meu Instagram. Maravilhosa. O meu Instagram é Sueli, com dois L's e Y, Abreu. Eu estou sempre compartilhando o máximo que eu consigo, né, de informações, de conscientização, que é isso que eu mais quero através da minha rede social. Conscientizar as mulheres, como eu falei lá atrás, do poder que a imagem tem para facilitar a tua vida, mulherada. Boa, Arrasou, Sussu. Gente, os conteúdos dela, sigam. Su, sempre o conteúdo incrível, minha linda. Gratidão. E eu vou deixar a live salva. Vou incluir o handle e também vou colocar no Spotify. Aí eu vou dividir com você de novo, amiga, tá? Amiga, gratidão por você ter vindo. Obrigada, obrigada, obrigada. Coração quentinho. Vamos com tudo. eu que agradeço, feliz demais de ter estado aqui com você. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada por essa troca maravilhosa. Você está fazendo um trabalho muito lindo. Eu sinto muito orgulho de você, muito orgulho da transformação que você gera nas pessoas. E quero estar sempre com você, ó. Eu também, nós geramos. Nossa missão é conjunta, compartilhada. Não é à toa que esse encontro aconteceu, minha linda. Te Um amo. beijo, amiga. Love you. Beijo, obrigada. Obrigada a todo mundo. Beijo. Beijo.